Olá, que bom estar contigo outra vez e muito melhor ainda que você esteja com a gente. É quase uma patologia, talvez seja uma patologia social, o trânsito, pela quantidade de pessoas que mata, que fere, por bens que são perdidos. Os acidentes em vias terrestres são, na verdade, um problema social, de saúde pública e um problema econômico. As rodovias brasileiras, então, além da velocidade, além da irresponsabilidade, têm as irregularidades da pista, vamos chamar assim para ser ameno. Mas é sempre bom que o motorista entenda que ele é o grande fator de segurança. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar neste episódio do Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre trânsito, uma autoridade. É um inspetor da Polícia Rodoviária Federal há 31 anos nesta posição e, melhor ainda, na comunicação da PRF no estado de Goiás. Inspetor Nilton, que prazer receber você aqui. Prazer maior é meu, Cassim, principalmente como assunto que a gente trabalha já há mais de 3 décadas. Você pode ter a certeza que durante toda essa minha vida eu lutei muito, tentei muito fazer de tudo para que as pessoas que assumem a direção de um veículo tivessem consciência, tivessem responsabilidade. Tinha e tenho ainda a esperança de que isso possa acontecer, mesmo com todo o trabalho que nós fizemos, não só em Goiás, mas em todo o Brasil, através das matérias publicadas pelas emissoras de todos os tipos de comunicação, mas parece que a cada dia que passa a coisa fica pior. A gente não entende por que as pessoas dirigem para morrer e não para viver. É triste, muito triste. Essa data que nós estamos hoje aqui, 14 de março de 2025, é uma data muito importante para o inspetor Nilton. É o primeiro dia de aposentadoria dele. Ontem foi o último dia de serviço na PRF no estado de Goiás. Hoje é o primeiro dia que ele está curtindo o merecido lazer. Eu acho que não, né? Eu acho que não vai curtir muito tempo, não. Ele tem que transferir essa experiência toda que tem no conhecimento de estradas, de segurança, na vida de todos nós. Eu tive olhando algumas estatísticas, inspetor, e fiquei preocupado, porque no ano passado nós tivemos um aumento de 10% no número de mortes e de acidentes nas estradas do Brasil. Nós tivemos só de acidentes 73 mil e de feridos 84.400 feridos. Mortos 6.160. É muita coisa, não é? Assim, eu digo assim de uma forma assim bem genérica. A quantidade de imprudências que são praticadas no dia a dia, e se você for observar, por todos nós, todo mundo acha que ele é o melhor motorista, todo mundo acha que o carro dele é o melhor, e nessa condição, coisas pequenas, coisas banais, acabam ceifando vidas. Só para você ter uma ideia, há menos de 10 dias, nós resolvemos fazer um trabalho aqui no perímetro urbano de Goiânia, entre a Ceasa e a Aparecida. Por quê? Só neste ano, olha só, 12 pessoas perderam suas vidas como condutores de motocicletas. Se você pegar da Ceasa até o Poço Aparecidão, são 26 quilômetros. Essa rodovia, hoje, é a principal avenida de Goiânia. Por essa rodovia, até poucos dias atrás, ela tinha uma média de 6 mil veículos por hora. Por ali trafegam os veículos que saem do Pará e vão até o Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia. A BR-153, que foi construída há 60 e poucos anos atrás, 65, ela, aqui em Goiânia, e quando você deve ter chegado para cá, não sei se você lembra. Era pista única. Pista única, mas a BR, ela ficava distante de Goiânia. Quando alguém falava assim, eu vou lá na BR-153, era como se você pegasse aqui, do espaço que nós estamos, para andar 10, 15 quilômetros. Hoje não. Ela corta Goiânia ao meio. Essa rodovia, que quando eu entrei na comunicação,
Eu tinha feito uma denúncia, até se você não importar, e convidado os meios de comunicação até, acho que foi a minha primeira matéria para o Bom Dia Goiás, quando nós deixamos assim bem aberto, explicando que se não fossem tomadas medidas preventivas, essa rodovia ia ficar inviável. Por quê? Permitiram que construíssem espaços para eventos, escolas, e um mundaral de coisas que tornou essa avenida hoje, né, essa BR, uma avenida extremamente cara e muito atrativa. Agora você vê, até pouco tempo tinham muitos atropelamentos e continua tendo. Olha a quantidade de bairros que margeiam essa rodovia. Olha a quantidade de locais de eventos, como por exemplo o próprio estádio Serra Dourada, que eu lembro quando era menino e estava em construção, o estádio era isolado. Olha o que tem em volta dele ali hoje. E o poder público não fez nada. Hoje, que é o momento da gente ter o anel viário para tirar esse movimento da rodovia e passar por fora, mas você tem que conviver com carretas, caminhões, ônibus, pedestres, e quem mais está pagando por isso tudo aí? O motociclista. Esse motociclista, muitos dirigindo, pilotando de forma errada, muitos, infelizmente. Outros que pilotam de forma correta também têm que ter essa convivência com os carros grandes. O que nós percebemos hoje? Fizemos um comando recentemente, em menos de uma semana, foram 600 pilotos de motocicletas inabilitados. Assim, para você conduzir qualquer veículo, você precisa conhecer o que? Primeiro, a legislação e ter o que? Habilidade. Conduzir moto hoje é uma coisa tão simples. Qualquer pessoa que pegar um cidadão que tem um pouquinho de expertise, você dá aquelas noções básicas, ele já monta na moto e sai pilotando. Mas é só isso? Não. O que a gente observa? A questão de não sinalizar na hora das mudanças de faixa, a falta do capacete, ou capacete sem viseira, ou capacete que já passou do tempo de validade, motos que são compradas já na hora de dispensá-las, né, de leilões, são remontadas, pneus em mau estado de conservação. Vou mais longe. O condutor de moto, ele entende que a moto dele deve andar em qualquer lugar, então fazem conversões irregulares, andam colados nas traseiras dos outros. O que mais tem matado? Você tem 2 caminhões, eles passam entre os veículos naquele corredor. Qualquer cutucão que dá naquela moto, o condutor cai, ou o próprio passageiro cai, o caminhão vem, passa por cima. É difícil. Essa avenida que o senhor está falando aí, que é a BR-153, nesse trecho urbano, por acaso eu moro em frente à BR-153, ali perto do Flamboyant, e da sala de casa, tomando refeição assim, tinha a mesa voltada para a sacada, eu já vi, num curto espaço de tempo, pelo menos uns 4 acidentes. Sentado, de repente, uma brecada, alguém caído, uma moto, um pedestre, alguém fazendo uma travessia irregular, quer dizer, para ver a quantidade de fatos que acontecem nesse trecho urbano da BR-153. E aquele arco que fariam, né? Que seria o contorno. Tem um que começaram a fazer há 25 anos, não virou nada, fez um pedaço só. Já tem um outro projeto que também não saiu do papel. Sabe Deus se um dia vai sair. Quer dizer, as autoridades de trânsito também, que deveriam cuidar disso, porque isso é uma questão federal, não está nem aí. Porque quem quiser morrer, que morra. Aliás, você tocou num ponto tão importante. A gente que vive o dia a dia, eu que passei aí centenas de anos, né? de anos não, de dias, de semanas, de meses, convidando as pessoas para dirigir com responsabilidade. Você definiu uma coisa muito importante. Chega uma época de política, a gente vê todo mundo falar que o patamar dele, ou pelo menos a plataforma dele é o quê? Saúde, educação e segurança. Quem briga pelo trânsito? Quem briga? Observa a quantidade de pessoas que morrem diariamente por conta de um acidente de trânsito. Por quê? Porque quando você tem uma doença como uma cardiologia, por exemplo, né? Quando você tem um câncer, quando você tem qualquer outra coisa,
você tem aquela história de buscar o médico, você tem aquela possibilidade de tratar e curar. Mas no trânsito, não. No trânsito, quando você erra, principalmente o motociclista, você paga com a vida. Quando você pega um carro, como nós pegamos agora recentemente, a 230 km por hora, a pessoa dessa não tem consciência. Quando você pega um cidadão que consegue entrar dentro de um carro, um exemplo bom foi agora na Operação Carnaval. Nós tivemos o ano passado, durante os 5 dias de Carnaval, 84 pessoas bêbadas, alcoolizadas, dirigindo nas estradas de Goiás. Esse ano, com todo o trabalho que a polícia desenvolveu, o número dobrou. Foi para 158. Eu pego um cidadão chamado Cassim Zaiden, é claro que não é esse aqui, mas esse cidadão Cassim, você pede para soprar o bafômetro. Esse cidadão com 68 anos de idade, ele não era habilitado, documentação do carro atrasada, e ainda transporta 2, 3 netos e 5, 6 anos dentro do carro, numa rodovia como a BR 414, que sai de Anápolis até Pirinópolis, porque é uma rodovia perigosa. Não sei se você já passou pista por lá. única, né? Pista única. Ela tem topografia irregular, ela muita tem curva, acostamento reduzido e poucos lugares para ultrapassagem. E você é alcoolizado num movimento de carnaval tão forte. O que você está querendo? Nós, policiais, não temos como estar em todos os quilômetros da rodovia. Não temos. Mas basta um errar para complicar a vida de todo mundo. É tudo. Um carro a 230 por hora, ele não para freado a menos de 200 metros, né? Não tem como, né? O problema não é o parar, né? Então, não, se parar, né? Porque pode parar na frente de uma árvore, pode parar na frente de um caminhão, na frente de um outro carro. Olha, eu vejo mais do que isso. Por exemplo, é muito comum nessa época dos temporais, árvores caírem no leito da pista. Animais silvestres. Olha, não tem um dia para que não sejam atropelados, no mínimo, 3, 4 animais silvestres. Não tem. Tem regiões aqui do estado, por exemplo, que um fazendeiro chamado Cassim Zaiden, dono de muitos bois e muitas vacas... Eu espero ser um dia. Chega o período agora das queimadas, as queimadas acontecem, as cercas das propriedades rurais queimam e ele não faz a manutenção. Quando chega agora o período das chuvas, que o capim começa a nascer do lado de fora da cerca, os animais rompem as cercas e vão tentar comer aquele capim que parece que nasce primeiro às margens da rodovia. À noite, manadas de bois, cavalos, e daí vem aquela preocupação, como é que eu consigo viajar à noite sem atropelar um animal? E quantas pessoas já morreram por conta de animais de grande porte na rodovia? Por quê? Porque você também, que é aquele fazendeiro que conta eu tenho 1.000, 2.000, 5.000 cabeças de gado, mas você não fez a devida manutenção quando deveria fazer. Então são coisas que contribuem para esse trânsito maluco que a gente tem. E tem também alguns lugares, pouquíssimos lugares, havia projeto de fazer travessias por baixo das pistas, para que os animais não precisassem passar pela rodovia. Isso não vingou. Eu já vi isso em outros lugares, mas não aqui, nem em Goiás, nem no Brasil, não tem. Os animais, quando querem fazer a travessia de um lado para outro, atravessam pelo leito da pista. À noite, então, há um perigo, hein? Eu vou mais longe. O animal, até que você ainda coloca a situação dele ser irracional, e, na verdade, se ele atravessa uma pista à noite, ele está em busca de alimento. Vamos pegar o homem mesmo. Quantos e quantos casos nós pegamos de um cidadão que já foi preso 1, 2, 3 vezes, alcoolizado, foi preso e ele continua dirigindo. Por quê? Alguma coisa errada tem. A gente precisa entender que as pessoas precisam estar comprometidas com aquilo que ele se comprometeu. Quando você se habilitou, você fez um juramento, você passou por um curso dizendo que aquilo não podia, por que eu faço? Vamos mais longe. Assim, são tantas histórias nessa minha vida de policial que eu acho que se eu ficasse aqui 1 mês, 1 ano, eu não conseguiria terminar de contar tantas as histórias que eu vivi. Há pouco tempo atrás, um casal, marido e mulher, saem de Brasília, vão morar em São Paulo para ganhar a vida. Por muito tempo planejaram criar filhos e já com a vida já um pouco andada, não porque fossem velhos. Ela com 37, ele com 42, conseguiram ter o primeiro filho e comprar um carro. De repente,
resolvem vir para Brasília e nessa viagem eles trouxeram uma criança de 2 anos, que era o patrimônio que eles conseguiram construir lá. Próximo a Catalão, o bebê na cadeirinha, a mãe com cinto e o pai sozinho no banco da frente. Beleza. Neném chora para mamar. O que a mãe faz? Tira o bebê da cadeirinha, ela tira o cinto dela e vai amamentar a criança com o carro em movimento. Passa pouco tempo, o pai perde o controle do carro, capota, lança a criança, lança a mãe para fora do carro e morre. Como é que fica esse pai hoje, sabendo que a família dele acabou? Olha, eles não estavam errados. Ele dirigia habilitado, ele tinha um carro bom que ele havia comprado, a criança estava na cadeirinha e a mãe com cinto. Qual era a atitude que ele deveria ter tido? Vai amamentar a criança? Deixa eu parar. Quantas e quantas vezes você que me acompanhou nas madrugadas, durante as entrevistas que nós fizemos ao longo desses anos, a gente disse que uma viagem, ela precisa ser planejada como? Eu vou viajar numa distância de 1.000 quilômetros, a cada tanto ou tantas horas, eu vou parar, eu vou descer do carro, eu vou esticar as canelas, eu vou abastecer o carro, desce todo mundo no carro. Tem criança? Começou a chorar? Não é colo que vai trazer segurança. E quantas histórias dessas eu já ouvi e já contei? Quantas? As pessoas, a gente nunca acredita que o pior possa acontecer, né? Então, tudo bem, você está dizendo aí do carro era bom, o motorista habilitado, então estava tudo tranquilo. Você sempre acha, não, isso daqui não vai alterar, não vai acontecer nada porque eu estou dirigindo, mas infelizmente nós só sabemos do momento atual, nós só somos dono do momento presente, né? O futuro, o momento seguinte, está na mão de Deus. Lamentavelmente, essas tragédias podem acontecer, mas só que a gente nunca acha que pode acontecer com a gente. Um exemplo, vamos pegar a cidade aqui, você vai sair daqui e vai andar 5 quilômetros aqui na cidade. Observa quantas pessoas não param em um sinal vermelho. Quantas pessoas não param numa faixa de pedestre. Quantas pessoas estacionam seus carros nas esquinas e tiram a visibilidade dos outros. Quer dizer, são coisas tão pequenas, coisas tão simples, que essa simplicidade, quando você foi habilitado, foi para que você seguisse essa orientação de se comprometer a praticar aquilo que aprendeu. Mas um pequeno erro que você comete, que para você não é nada, mas para alguém é muita coisa. É muita coisa. Assim, qual é a justificativa que eu tenho para não ser habilitado, assumir a direção de um carro ou de uma moto alcoolizado? Hoje, a gente está vivendo um momento muito mais difícil, para que vocês tenham ideia. A questão da lei do descanso. Assim, você foi trabalhado, o seu organismo foi treinado para você, como jornalista, trabalhar tantas horas por dia. Você senta, você vai diante de um computador, trabalha 6, 8 horas todo dia, às vezes com 2 empregos, como é muito comum, mas você está sentado. Se você faz isso um dia, extrapola no outro dia, o cansaço começa a chegar. E se você faz isso todo dia? Como é que um motorista de caminhão, de carreta, consegue viajar 18, 19, 20, 26, 30 horas seguidas? Tem isso? Roda o dia? Roda o dia. Vou te dar um exemplo bom. Uma carga pesada de um carro que tem que andar 80 km por hora. Você vai pegar ela de São Paulo, vamos supor, verduras, para levar até Belém. Qual a distância que tem de São Paulo a Belém? Porque de Goiânia a Belém eu sei que são 2.500 quilômetros. E mais 1.000 para trás, São Paulo, 3.500. Você vai demorar o quê? No mínimo 2 dias e meio, 3. No mínimo. Só que a legislação é muito clara. Todo motorista hoje de caminhão, a lei é clara, tem que ficar 11 horas ininterruptas descansando, dormindo. Se você só tem 24 horas no dia e vai ficar 11 horas parado, como é que você vai conseguir chegar de São Paulo a Belém em 2 dias? Nunca. Aí vem outro problema. Alguns motoristas, para se manterem acordados, eles fazem uso de quê?
Rebite. drogas. É. Rebite. A polícia, quando para um caminhoneiro, ela verifica o tacógrafo. Todos os caminhões são obrigados a possuir um tacógrafo. Todos os caminhões são obrigados, e através do disco de tacógrafo eu sei de onde o Cassim saiu, para onde o Cassim vai. O próprio tacógrafo registra o tempo de parada que você teve, e na legislação hoje é clara. Se o seu tacógrafo estiver inoperante, a polícia te interdita. Você vai ficar parado durante 11 horas e vai ter que sair com o tacógrafo arrumado. É uma ferramenta que a gente tem. Agora, eu vejo que tudo isso podia ser modificado se a gente tivesse essa questão da educação de trânsito, essa questão da direção defensiva praticada por todos nós. Assim, a vida que a gente tem é uma só. É tão triste, é tão doloroso a gente contar a história da morte de alguém. É tão sofrido. E olha que são tantas coisas que vêm assim na minha cabeça que ao longo dos anos, né, coisas que eu vivi. São Paulo, que é a tua terra, eu operava um radar próximo de Goiatuba, peguei um carro a 158. Isso há 20 anos atrás, 20 e pouco. Parei o carro, estava o marido, a mulher, ele gerente de um banco aqui em Goiânia, e 3 crianças, um menino de 11, uma menina de 12 e outra de 13. Quando eu parei, eu falei assim para o senhor: é a sua família? Sim. O senhor gosta da família que tem? Ele olhou para mim e falou assim: seu guarda, se o senhor quiser me multar, me multa, mas não me dê um sermão na frente da minha família. Peguei os documentos, entreguei na mão do menininho e falei assim: ó, daqui para frente você vai vigiar seu pai, mas quem vai te multar é a sua consciência, viu, senhor? Muito obrigado. Fui embora. 40 minutos depois, eu volto para o posto de Morrinhos, desce um caminhoneiro gritando: seu guarda, seu guarda, seu guarda, aconteceu uma desgraça lá no Rochedo. Lá passa o Rio Meia Ponte. Fomos para lá. Chegando lá, estava esse carro debaixo de uma carreta, a mãe morta, o menininho morto, com os documentos na mão e os dentes cerrados. As 2 meninas ficaram, acho que uma delas quebrou as pernas. Ele, quando me viu, ficou atordoado, quis se jogar debaixo de uma carreta. Mas como quando tem um acidente o trânsito fica lento. Assim, passaram 4 anos, eu fui convidado para vir para Goiânia para assumir a comunicação social que a gente não tinha. Na hora que eu estou arrumando minhas coisas para vir para Goiânia, desceu uma garota no carro e falou assim: moço, aqui é o posto de Morrinhos? Eu falei: sim. Por acaso nesse posto trabalha um policial chamado Newton? Eu estava sem a farda, falei: sou eu. O senhor lembra de mim? Falei: não. Pô, uma menina que tinha 11 para 12. Já tinha o que? 16, 17. Ela contou a história, né? Eu falei assim: menina, eu do seu lugar não voltava aqui mais nunca. Eu falei: e aí? Como é que está a vida de vocês? Ela falou assim: olha, meu pai está no manicômio em São Paulo. Depois que a gente perdeu nossa família, ele perdeu a consciência. Perdi meu irmão, perdi minha mãe. Eu falei assim: peraí, mas no dia tinha uma menina contigo. Tinha não, seu guarda, tem? Vem cá comigo. Fui até o carro. A menina estava sem as 2 perninhas. Não tinha nem como pôr uma prótese. Eu olhei para ela e falei assim: guria, você é muito forte. Eu no teu lugar não passava aqui mais nunca. Muito pelo contrário. Eu tinha que vir aqui. Eu tinha que contar para o senhor que aquele trabalho que o senhor fez com meu pai, ele te seguiu. Só que a gente não contava que ia ter um buraco lá na frente, o carro ia quebrar a roda e a gente ia entrar de frente a uma carreta. Ela disse assim: perdi tudo da minha família. Hoje a família está reduzida
Aí eu cuidar do meu pai e da minha irmã. Mas nem assim eu perdi a vontade de viver. E aí a gente fica vendo. Quem passa por uma experiência dessa, quem passa por uma situação dessa, dá tanto valor na vida. Aí eu fico pensando, você vai ao CRE, ao Hugo, ao UGOL, olha quantas e quantas pessoas você vai encontrar ali quebradas, mutiladas, tentando ver se consegue pelo menos recuperar a perna para andar. Quantas pessoas hoje com 20 e poucos anos de idade, com a vida longa pela frente, e já impossibilitadas de trabalhar. Agora, a gente tem que começar a repensar, assim, a gente tem que começar a ver nos nossos políticos um programa, um planejamento, uma atenção especial para o trânsito, porque são vidas sendo ceifadas aí que não tem como a gente ficar postergando, empurrando até quando? Até quando? Para quem está acompanhando a gente de outros estados, Hugo e UGOL é o Hospital de Urgência de Goiânia e o Hospital de Urgência Governador Otávio Lage, né? Então tem essas siglas, mas essa história é emocionante demais. Só quem viveu uma experiência dessa, se a gente pudesse agora, a gente está tendo a oportunidade de saber dessa história e compartilhar com mais gente, porque aquilo que eu dizia há pouco, a gente não acredita que possa acontecer um buraco na pista, um pneu quebrar, uma roda estourar, a gente sempre pensa que não, né? Eu costumo dizer, não sei se é porque parece que tudo que aconteceu ao longo dos anos, e tem coisas que acontecem bem perto da gente, a própria morte do cantor Cristiano Araújo, né? Ah, sim. É um carro importado, era o Land Rover, né? Mas eu não falo por conta disso aí. Eu normalmente costumava, né, no tempo de comunicação que terminou ontem, de deixar o meu celular na cabeceira da cama. 3h12 da manhã, o celular vibra. No que eu peguei, o colega lá disse assim, espetou uma tragédia aqui em Morrinhos, com gente famosa. Eu falei, quem? É o cantor Cristiano Araújo. Ele está aqui ao chão, eu escutava a voz dele, ele querendo levantar, os colegas pedindo para continuar, até chegar atendimento. E o colega falou assim, a 5, 6 metros daqui, como está tudo escuro, está a namorada dele morta. Cara, eu pensei assim, eu tenho uma ligação, uma amizade muito grande com a mãe e o pai. A tia dele, que é madrinha dele, inclusive, cantava comigo no coral da igreja lá na Nossa Senhora de Lourdes, na Nova Vila. E de repente você ter essa notícia tão perto de você, pior ainda. Quando eu fui síndico de um prédio, lá na Vila Nova, o pai e ele foram morar num dos apartamentos do qual eu era o síndico. Então a gente conheceu a pessoa ainda bem pequenininha. Assim, chegou um mês da morte dele, na missa de um mês me convidaram para ir. Fui. No que eu fui até essa missa, assim de gente. A mãe sentada de cá, o pai sentou ao meu lado, o padre fez toda aquela celebração normal, de repente o padre vem e pergunta, gostaria muito de ouvir o inspetor Newton, que foi uma pessoa que acompanhou esse acidente de perto. Falei, vixe, que complicado. O que eu vou dizer? Que o Cristiano errou? Que a Alana errou? Que o motorista errou? Eu não ia fazer isso na igreja. Era comum dizerem que ele gostava de viajar deitado no colo dela e sem usar o cinto. E que o carro possivelmente estaria andando a mais de tantos quilômetros por hora. Tá. O que eu fiz? Eu lembrei que durante um mês a gente tem uma média, né, uma média aí de 5, 6 mil mortes, né, no trânsito brasileiro. No trânsito brasileiro. E aí a gente comentando a respeito dessa quantidade de mortes, eu falei assim, vocês têm noção de quantos pais, de quantas mães, nesse mês da morte do Cristiano, estão sentindo essa dor que esses pais estão tendo? O que esse João Reis, o que essa Zenaide está tendo? Aí eu perguntei, quem lembra? Quais foram as imagens mais marcantes para cada um de vocês no momento do velório do Cristiano? Aí ninguém falava nada. Eu falei assim, essa mãe com uma toalha nas costas chegou e viu o seu filho, pôs a mão na cabeça e saiu gritando que era a última vez que ela viu o filho. Esse pai, na hora de guardar o filho dentro
do túmulo, ele chegou a sentar no chão, lá no cemitério, para ver o filho. Tem dor pior do que essa? Eu tiro por mim, quando o meu irmão mais velho que eu morreu algum tempo atrás, da minha mãe na beira do caixão, chorando pelo filho. Porque o normal são os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos. Inverte. E isso tem que mudar, Cassim. Isso tem que mudar, porque, olha, é doído demais você chegar num acidente e ver uma criança morta. É muito triste. Qualquer que seja a morte no trânsito, é dolorosa, é sofrida. Por morte natural, você até ainda aceita, e mesmo assim com aquela dor que não tem tamanho. Mas você sai de casa aqui agora, como vi agora recentemente. Uma garota me procurou para buscar o boletim de acidente da morte do marido dela. Eles namoraram desde os 11 anos de idade. Agora, recentemente, casados. O rapaz morre num acidente de trânsito aqui na BR-153, não tem 2 meses. O rapaz com 21, ela com 21, 5 meses de casado. O cara sai de casa para ir trabalhar, de repente ela recebe a notícia da morte do marido. Acaba com a vida da pessoa. Ou seja, nós temos que criar mecanismos, nós temos que investir em educação, nós temos que ser mais fiscalizadores, nós temos que colocar na cabeça das pessoas que o carro, que a moto é uma arma perigosa, que eu só posso dirigir se eu estiver habilitado. E se você errou, você tem que pagar por isso. Você não pode pegar... Hoje, por exemplo, a quantidade de pessoas que dirigem nessas cidades localizadas, quantas e quantas pessoas hoje poderiam pegar, sequer DD, de Uber, de aplicativo, de táxi. Uma multa por embriaguez custa quanto? R$3.000. Uma multa. Se você vai preso, você tem o quê? Além disso, uma fiança para sair da delegacia, que é mais dinheiro. Mas dinheiro, você pode estar quebrado, pode estar endinheirado, mas você está vivo. E quem matou alguém? E quem perdeu aquele pai, quem perdeu aquela mãe, aquele ente querido que é a sustentação do seu lar? O dinheiro compra tudo? Pode, mas não compra uma perna, não compra um braço, não compra uma vida. Verdade. Até onde a gente vai? Inspetor Nilton, nós nos conhecemos há tanto tempo, somos amigos há tanto tempo, né? E a parte que a gente conheceu é a sua parte como o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, o especialista nessa área. E você tem uma jornalista, inclusive, que foi uma filha jornalista, que chegou a fazer um período de estágio com a gente lá na TV Brasil Central. A gente vê que a sua forma de falar, o seu jeito de lidar com a comunicação, com os veículos, com os jornalistas, é diferente daquele cacoete de policial, seja ele rodoviário, seja ele policial militar, policial civil. Você é mais didático, você é mais suave, porque você tem um histórico de professor, né? Bem lembrado. Na verdade, eu vim de uma família muito humilde, né? Eu fui feirante, cobrador de ônibus aos 11 anos de idade, engraxate. E toda a vida o meu sonho era estudar. Naquela época aqui em Goiânia, né, quando eu cheguei da Bahia para cá, eu cheguei aos 9 anos de idade. Eu queria muito estar nessas escolas que a cidade tinha, mas que quem não tinha estrutura não chegava. Aí acabei numa seleção indo para o Colégio Brasil Central, que hoje é o José Carlos de Almeida, que era uma escola de referência. Terminei o ginásio lá, fui tentar a escola técnica, que era também uma escola de referência, que hoje é o IF, né? Acabei também me formando lá como agrimensor, curso técnico. Aí eu já tinha conseguido até para trabalhar, das dificuldades que a gente vivia. A gente chegou até o pai e falou: pai, deixa eu tentar fazer o vestibular. E a minha vontade era de ser geólogo, né? Mas o curso que mais aproximava do que eu precisava era agronomia. Acabei também passando. E para me sustentar, eu tinha que fazer alguma coisa na vida. Porque eu tinha uma família humilde, uma família pobre, fazer uma faculdade já com 17, 18 anos. Fui convidado numa escola lá na Vila Nova, chamada Bezerra de Menezes, para dar aula de matemática. E naquela época, né, eles catavam no laço quem sabia de alguma coisa, e como eu estava recém-ingressado na faculdade, acabei virando professor lá. E acabei gostando. Formei como
engenheiro agrônomo, e por não ter pais que tinham propriedades rurais, naquela época ainda era muito mais difícil, nem concurso tinha, acabei me tornando professor de matemática e física. Aí fui para o Instituto de Educação, Agostiniano, Colégio Base, Colégio Palmares, da noite para o dia. Já quando morava até no prédio do Cristiano, chegou um colega e disse assim: Nilton, isso é um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Vamos fazer? Filho, negócio de polícia, não é comigo não. Usar arma? Não quero não. Vamos comigo, eu estou passando, matando cachorro a grito. Fui com ele até Campinas, pegou a ficha de inscrição, ele pegou a minha dele, ele mesmo preencheu. Fomos até o banco. Eu lembro como hoje era o Bradesco na Avenida Goiás, ele pagou. Lembro como hoje termo de R$1. Falou, toma, a sua inscrição está pronta. Eu falei que eu não vou fazer isso, você tá doido, cara? Passa um mês, era sexta-feira como hoje, a prova era depois de amanhã. Na faculdade eu era. Ele falou, ó, e aí, tá pronto? Falei, pra quê? O concurso é depois de amanhã. Falei, não, eu te falei que eu não vou fazer, não quero não. Ó, lá na Avenida Goiás tem uma banca de revista que dá todas as dicas do concurso. Eu vou lá com você. Fui, ele comprou o jornal. De lá até chegar lá em casa, que era lá na Vila Nova, ele foi lendo. Falei, gostei. Bom concurso para você, dobrei o jornal. Vai embora. Domingo de manhã, eu sempre tive mania de jogar futebol com os amigos, né? Desde moleque. Aí peguei a tralha, passei lá na minha mãe, ela falou assim, meu filho, fiquei sabendo que tinha um concurso aí, eu vejo essa vida tão difícil que você leva. Você dá aula de manhã, de tarde, de noite, em 4, 5 escolas, vive nessa dificuldade toda aí para poder sustentar a sua casa. Vai fazer esse concurso. Eu parei, falei assim, cara, conselho de pai, a gente nunca deve, né, deixar de lado. Meu coração da mãe, né? E aí, onde é que era esse concurso? Lá na faculdade em Anguera. Assim, cheguei lá, faltavam 10 minutos, sentei na sala, botei o que eu tinha que pôr na mesa, a mulher falou assim, ó, essa prova o senhor não faz de caneta. Se eu, por favor, desça, compra um lápis, porque dessa prova o senhor não vai fazer, não. Assim, desci. Quando eu cheguei lá embaixo, que eu olhei assim, o boteco mais perto, devia dar uns 400 metros. Eu falei, eu vou. Quando eu voltar, não vou entrar, porque eles vão fechar o portão. Voltei e falei assim, ó, não achei lápis, não. Não encontrei. Um aluno pegou o lápis, quebrou, me deu a metade. Eu fui debaixo da cadeira aqui, apontei. Beleza. A prova era das 8 ao meio-dia, quando deu 10 horas, eu pensei, quer saber, eu não vou passar nesse negócio mesmo. Eu estou perdendo a minha bolinha lá agora. Não. Respondi o que eu sabia, né? Acho que ficou talvez metade, um tanto lá. Só preenchi, levantei, fiz assim, que moleza. Eu escutei um lá atrás dizer assim, desgraçado. Ou sabe tudo, ou não sabe nada. E entreguei. Passou um mês, chega o caboclo lá em casa de novo. Saiu o resultado do concurso. Foi, saiu. E eu fui e perguntei, e aí, você passou? Ele disse assim, eu não. Mas você passou. Ele também te levou o resultado? Ele que levou. Falei, não passei não tem cabimento. Vamos lá para você ver. Cheguei lá, eram 33 mil candidatos e eram 380 vagas. Tinham selecionados 1.140. Eu era o 422, eu ainda não estava naquela turma dos que poderiam ser chamados. Mas aí iam ter outras etapas. Aí nessas etapas eu tinha exame físico, exame psicotécnico, vai por aí afora. Eu sei que depois de tudo, eu acabei ficando lá entre os 200 e pouco e fui chamado. Assim, vou para o concurso, entro na polícia. Naquela época, o salário que eu ganhava como professor da polícia era 1/4. E aí eu já tinha pedido afastamento das escolas e me mandaram para Morrinhos. Primeiro dia de trabalho, um acidente com 3 mortes. Moço, eu toda a vida tive assim muito medo de defunto. Toda a vida eu chegava perto assim, vou assim, né? Hoje não, porque os tempos mudaram. Falei, não vou ficar nisso não. Vim para Goiânia, falei pro chefe aqui, ó, vim aqui, não quero esse concurso, vim entregar. Não é assim não. Quando você fez um concurso, você fez um compromisso com a gente,
o superintendente está em Brasília, só volta daqui 3 meses. Rapaz, tive que ficar. E coincidentemente fui gostando. Fui aprendendo, fui conhecendo, fui vendo o sofrimento das estradas e vi que daquilo ali eu poderia fazer alguma coisa. E nasceu um amor, nasceu uma coisa assim fora do comum. Agora, para você ver o que é a vida. Até então eu não tinha os meus filhos, né? Os 2 que eu tenho hoje, que é do último casamento. Esses meninos formaram agora recentemente, são 2 engenheiros civis. O caçulinha, que está com 27, já não é tão caçulinha assim, estava estagiando como engenheiro numa empresa aqui de Goiânia. Falei: pai, vão me contratar como engenheiro, está terminando o meu estágio. Falei: filho, está para concurso aí da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, do DEPEN, do IBGE. Faz esses concursos antes de aceitar ser contratado aí pela empresa. Ele fez, passou nos 4. Eu falei: e aí agora, hein? Qual dos 4 você vai escolher? Ele olhou para minha cara, com a cara mais sem vergonha, olhou para mim, chegou no meu peito e falou assim: eu quero ser igual você, pai. Legal, hein? Que lição. Hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela assumiu outras funções, ela não cuida só do trânsito na estrada. E estão querendo aumentar mais ocupações da Polícia Rodoviária Federal. Ela cuida, inclusive, da fiscalização de contrabando, de tráfico de drogas, de tráfico humano, né? Ela cuida de outras coisas também, de outros atos criminosos. Ficou melhor? Assim, eu vejo que a Polícia Rodoviária, ela tem uma peculiaridade que talvez as outras não tenham. Por estarmos na rodovia, nós temos a obrigação de olhar por tudo quanto é ação positiva ou negativa que aconteça na rodovia. Vou te dar um exemplo bom. Assim que nós entramos, nós começamos uma campanha chamada de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Por quê? Era muito comum nos cabarés de beira de estrada você encontrar menores sendo utilizados na exploração. Até é importante a gente citar que o menor, a gente não tem prostituição, a gente tem um nome específico, é o quê? Exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí nós começamos a fazer uma campanha nacional para combater isso. Poderá que esses cabarés de beira de rodovia sumiram, desapareceram. Mas além disso, a gente tem a questão do contrabando, do descaminho, do transporte do narcotráfico, que é muito grande. Nós temos hoje Goiás como um estado central, que a sua posição geográfica, ele é muito importante para o transporte de tudo quanto é coisa ruim que sai de qualquer país fronteiriço. Esse estado aqui hoje, por ter rodovias que cortam o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, ele hoje funciona como entreposto e distribuidor daquilo que é irregular, que é no combate ao crime. Então a gente tem hoje uma ação muito importante, que é essa ação de parceria com as forças de segurança, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, de forma tal que o Estado hoje está bem protegido. Agora, o trabalho da Polícia Rodoviária, ele não começa aqui em Goiás. Nós temos hoje 77 mil quilômetros de rodovia, além da fronteira do país inteiro, para a gente fiscalizar. Pelas rodovias aqui do estado, praticamente circula todas as riquezas do país. Mas a gente parece que vai ter um desafio muito grande aí no que propõe o governo federal, de talvez transformar a gente, além de rodoviário, em ferroviário e hidroviário. Mas é um assunto que está em discussão e que vai envolver muito os políticos do país. E aí precisa ampliar muito mais o quadro que já é insuficiente, né? O quadro da Polícia Rodoviária Federal. Já é insuficiente. É porque você passa, a gente viaja por rodovias, vê que tem muitos postos que não tem nenhum agente ali. Ou eles estão em algum ponto, atuando em alguma ocorrência, né? Não tem como aquilo ser um ponto de apoio, porque às vezes o posto está vazio. Na verdade, Cassim, todos os postos que você passar aqui em Goiás tem. O que nós fizemos foi blindar os postos e colocar, aquela condição de quem está de fora não nos vê lá dentro.
Pensa você nas organizações criminosas que a gente tem no país hoje. Eu vou te dar um exemplo bom. No ano passado, retrasado, eu acompanhei o diretor-geral e o ministro na posse de alguns diretores, superintendentes do Brasil inteiro. Não conhecia. Fui até o Acre. O Acre é um estado que tem o quê? Pouco mais de 500 mil habitantes. A maior cidade é quem? Rio Branco. Chegando no hotel que eu estava, o dono do hotel falou assim: inspetor, naquela esquina o senhor não vai sozinho, né? Naquela outra também não. Achei estranho, por quê? Do lado de cá, Comando Vermelho, do outro lado, PCC. Esse lado aqui é a Bolívia, esse outro lado aqui é o Peru. Olha só, hoje, infelizmente, a gente tem esse problema sério no país, que é a questão das drogas, que tem sido combatida pelas forças de segurança, e Goiás tem feito isso com muita propriedade, muita propriedade. A Polícia Rodoviária, ela investiu muito em tecnologia, em aparelhamento, em informação. Hoje nós temos, talvez aqui em Goiás, os policiais mais bem capacitados nesse combate dessas irregularidades que você tem. Então hoje a questão não é tanto o elemento humano. Hoje, exatamente, essa evolução que você passou a ter hoje como rede social em relação aos meios de comunicação mais antigos. Então a gente ganha muito, muito mesmo, com a expertise que a gente tem, com o investimento que foi feito nessa parte tecnológica e principalmente no cidadão. Hoje, muita gente fala assim: a polícia achou, ela adivinhou que no carro do Cassim tinha 50 quilos de droga. Não foi achado, não. Foi trabalho. Não é acaso nesse... Não é por acaso. Bom, eu espero. Bom, a amizade a gente vai continuar, mas eu espero que a Polícia Rodoviária Federal em Goiás consiga substituí-lo por alguém com essa competência e esse amor pelo trânsito nas rodovias do Brasil, nesse trabalho de educação dos nossos motoristas. Todos nós somos motoristas e pedestres. Quando somos motoristas, precisamos respeitar o pedestre. E quando somos pedestres, a gente espera ser respeitado, né? Assim, eu acredito que na formação que cada um de nós temos, você vai encontrar, eu digo aí, talvez 99% de pessoas comprometidas, compromissadas com a instituição. É uma polícia hoje que eu não vou mentir para você, se eu tivesse que recomeçar a minha vida novamente, eu seria policial rodoviário federal. Essas emoções é porque hoje é o primeiro dia da aposentadoria do inspetor Newton. Ele trabalhou 31 anos na Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Goiás e boa parte desse tempo na área de comunicação. Era com ele que a gente, como jornalista, conversava sempre e era dele que a gente pegava as informações para transmitir para a sociedade. E ao inspetor Newton eu desejo uma aposentadoria boa, tranquila, tão boa quanto foi a sua vida laboral na Polícia Rodoviária Federal. O senhor teve uma experiência agora na última eleição municipal para vereador, foi muito bem votado, mas infelizmente uma questão de aquelas coisas da nossa política, né, de partido, o senhor não conseguiu a vaga. Eu acho que foi uma perda muito grande para a nossa Câmara Municipal aqui de Goiânia, deixar de ter um vereador como o inspetor Newton Moraes. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, inspetor. Obrigado, Cassim. Até uma novidade aí para você em primeira mão. A gente não vai ficar parado. Já existem alguns convites e algumas emissoras para que a gente possa trabalhar com eles. E no momento agora eu fui eleito presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários em Goiás. E a gente agora vai trabalhar pela causa do servidor, pela causa da instituição, não só em Goiás, mas nacionalmente, por mais concursos, por melhores condições de trabalho, por uma especialização maior ainda dos nossos servidores. Afinal de contas, o meu coração está dentro da polícia, porque eu também tenho um filho lá que continua servidor. Para você, o meu agradecimento, né, é a primeira emissora que a gente fala depois da aposentadoria, mas pode ter a certeza, o que a gente guardou, o que a gente tem arquivado dentro da gente, é de um amigo, é de um companheiro, é muito fiel, muito correto, como você sempre foi. Eu acho que essa nossa união, essa nossa parceria, ela talvez tenha vindo lá do céu.
Então, muito obrigado, Cassim, pela oportunidade, né, pelo espaço que nos cedeu, e sempre que tiver, estou à sua disposição. Muito bom. Sucesso nessa nova atividade, que na verdade vai ser quase um colega nosso, né? Que bom, muito bom. Só falando, só para fixar bem isso que você disse no final aí, talvez tenha vindo lá do céu, tem uma frase do Chico Xavier, que ninguém encontra ninguém por acaso nessa vida. Então, tudo é mais ou menos estabelecido em outras instâncias e a gente aqui tem que cumprir. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou neste episódio. Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe a sua opinião, porque isso é muito bom para ajudar a gente a conseguir apoio para produzir assuntos, conteúdo interessante. Até a próxima edição do Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.